Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Carlos Alcaraz, que não teve grandes dificuldades hoje para vencer o Oliver Tarman por 3-0, 6-1, 6-4, 6-4, né? É um negócio, né? O tenista britânico que avançou, acho que veio do quali, é 700 e cacetada do ranking, jogando uma quadra central de Wimbledon, tá aproveitando o momento. Essa é a verdade, né? Não é um cara que acho que chegou com pretensões de chegar e complicar a vida do Carlos Alcaraz, né? Até que deu trabalho, chegou até quebra à frente no segundo set. Pelas minhas expectativas de um cara com um ranking tão baixo, com tão pouca experiência em Grand Slam, eu acho até que ele saiu bem. E é um alento para o Alcaraz poder resolver um jogo, mesmo que tenha até sido um pouco mais longo do que normalmente é 3-0 em grama, né? Foram quase 2 horas e 20 de jogo. Esse último set foi quase 1 hora, 50 minutos. Não sei se 4 é longo, né? Mas de qualquer maneira, eu tenho que dizer aqui, o Alcaraz não começa o Wimbledon tão bem, mas a verdade é que já deu uma acordada depois de uma primeira rodada muito ruim contra o Fábio Fognini, né? Não tem como eu aceitar narrativas de que foi um grande jogo do Alcaraz e tudo isso. Foi legal em termos de entretenimento pra gente. Isso aí eu não tô discordando, mas o Alcaraz em condições normais, né, que estava jogando, por exemplo, no nível lá de Queens, ele venceria o Fábio Fognini por 3-0, mas ele jogou mal, jogou apressado, jogou completamente sem planejamento tático e acabou tendo que jogar 5 sets contra o italiano em mais de 4 horas de partida. E agora sim, vencer um jogo em um pouco mais de 2 horas, ok, é um bom resultado, avança para a terceira rodada. E é de se dizer, o chaveamento do Alcaraz está longe de ser um dos mais complicados no início. Depois, toda a chave fica difícil, né? Não tem como fugir muito disso. Uma hora ou outra você vai enfrentar os figurões, né? E assim, ele estava no lado da chave que tem quem? Se não me engano, ele vai ter o Menzik no lado da chave dele. O Taylor Fritz, acho que é só oponente de semifinal. A mesma coisa era para o Zverev, mas o Zverev também já dançou. Então assim, o Alcaraz, ele sabe assim que o chaveamento que ele tá possibilita uma grande campanha em Wimbledon. Ele tem possibilidades, mas ele não pode se dar o luxo de jogar em uma marcha tão abaixo como aconteceu lá com o Fognini e não pode ficar prolongando tantos jogos tão acessíveis. Pelo menos é a minha visão aqui, né? Tipo, não acho que eu sou o dono da verdade, ninguém é obrigado a concordar comigo. Hoje é aquele negócio, né? Um jogo de muito desnível técnico, muito desnível de experiência, mesmo para um cara tão jovem contra o Alcaraz, mas é questão, eram níveis completamente diferentes. Obviamente, enfrentando um cara desse, você não sabe o que esperar, quase ninguém conhece um tenista como esse, mas a verdade é que o Alcaraz, ao meu ver, fez um bom início de jogo. Aí com o passar da partida, acho que o próprio britânico surpreendeu, trouxe elementos diferentes, mas acabou sustentando um nível mais alto o tenista espanhol e com isso ele está na terceira rodada de Wimbledon. Agora é ver o oponente dele na terceira rodada. Ou é o Jan-Lennard Struff ou é o Félix Auger-Aliassime, né? Lembram da época que o Aliassime era o terror do Carlos Alcaraz, né? Que chegou a abrir 3-0 no confronto direto, né? Hoje, assim, pelo menos nos últimos confrontos, tem sido grandes passeios para o tenista espanhol, até porque o Aliassime não tem jogado em uma velocidade boa o suficiente para incomodar o Carlos Alcaraz como ele fazia lá em 2022. É o caso de um jogo que acabou ficando mais lento em termos de potência e velocidade de processamento de jogadas no fundo de quadra. Agora, eu olho para o Struff, eu acho que esse é um tenista enjoadíssimo do Alcaraz enfrentar. Já enfrentou em Wimbledon antes. E nunca foi um jogo fácil, inclusive. Toda vez que o Alcaraz enfrenta o Struff é um jogo problemático, né? O Alcaraz já teve que jogar 5 sets contra o alemão, que assim, não é um jogo de maior nível de estratégia, mas a forma dele jogar, saques muito fortes, ir para a rede o tempo todo, encurtando o tempo todo, acelerando o tempo todo, tira o ritmo e é aquele negócio, pode colocar o adversário em uma condição que ele não se sente tão confortável. Então, para mim, assim, desses dois oponentes, eu acredito, na minha visão, que o Jan-Lennard Struff ele é mais perigoso do que o Félix Auger-Aliassime. Se fosse o Aliassime de 22, aí eu acharia um jogo muito difícil, né? Mas não é. Entende? Eu analiso pelo que o cara é agora. O Auger-Aliassime agora é um tenista que tem sim as suas virtudes, um extremo atleticismo, ele tem um saque legal e tudo isso, mas eu não vejo no Aliassime letalidade e para incomodar o Alcaraz, entende? Pelo menos não hoje. Porque assim, o Fognini ainda tinha essa questão de dar aquele tapa com a bola, aquelas devoluções rápidas nas paralelas, nas cruzadas. O Aliassime não tem isso, entende? Em termos de talento, né?
Eu acho que o Fognini tem um talento natural maior. E assim, nem tudo é o talento, a habilidade de bater na bola, né? O Aliassime conquistou muita coisa pela potência do saque, pelo atleticismo, pela capacidade defensiva. Mas a questão é, o jogo de ataque dele é algo que ele não vem conseguindo produzir também. E vale lembrar, em termos de 5 sets, faz tempo que a gente não vê uma campanha de grande destaque para o Aliassime, que antes conseguia campanhas muito boas. Já foi semifinalista de US Open, ele já foi quartas de final em Australian Open, se não me engano já foi quartas de final em Wimbledon. Então assim, o Aliassime já teve campanhas maravilhosas. E vai lembrar que em 2022 ele levou o Nadal a 5 sets em Roland Garros. E eu quero ver esse Aliassime de volta, mas se esse Aliassime aparece amanhã daqui a 2 dias, no caso, é sexta-feira, aí eu acredito que o Alcaraz tem um jogo dificílimo, mas até segunda ordem, até eu ver esse cara aparecer de novo em quadra, eu acho que esse jogo é mais acessível do que o do alemão pelas características de jogo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.